Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui conosco nesta tarde de quinta-feira. E hoje é dia 18 de abril de 2024. O Senhor está nos dando mais essa oportunidade para juntos estarmos na presença do Senhor. E coisa boa e gostosa, irmãos, é estar na presença do Senhor. Eu amo estar na presença do Senhor em oração, lendo a palavra de Deus, me alimentando. Coisa boa é nos alimentarmos da palavra do Senhor. E hoje já estive me alimentando da palavra, porque como o nosso físico, já falei isso aqui em outra ocasião, como o nosso físico precisa do alimento líquido, sólido, também a nossa alma precisa da palavra, de nos alimentarmos da palavra de Deus. Então é muito importante nós termos esse hábito, para que não nos tornemos anêmico espiritual. Não podemos nos tornar anêmico espiritual. E nós podemos ficar se não nos alimentarmos com as coisas espirituais. Se nós não alimentarmos da palavra do Senhor, ter uma vida de constante comunhão com Deus, também com o próximo, porque a Bíblia nos ensina, porque tem muitas pessoas que se preocupam somente em ter comunhão com Deus, mas a Bíblia nos ensina que precisamos, se depender de nós, ter comunhão com todos. Se depender de nós, se precisar de perdoar, eu perdoo. Se precisar de abrir mão, eu abro mão. Mas eu preciso demonstrar o amor de Deus na minha vida. Amém? Que depender de nós, que nós possamos ter paz, comunhão com todos os homens. E a palavra de Deus nos instrui a cada momento que maneira nós nos devemos portar nesta vida, neste mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O Deus desse século, o Deus do sistema desse século, tem cegado o entendimento dos incrédulos. E eu estava pensando seriamente, que nós devemos tomar muito cuidado para que nada venha nos embaraçar e nos tirar o foco. Nos impedir, irmãos, de ter uma real comunhão com Jesus. Porque somos chamados a ter uma real comunhão com Jesus. Não podemos seguir Jesus de longe, nem de ouvir falar, mas devemos ter uma legítima, real, verdadeira comunhão com o Senhor. Para isso, nós precisamos estar sempre buscando as coisas que são de cima. Por quê? Somos tendenciosos naturalmente a nos afastar das coisas de Deus. Olha só, somos tendenciosos naturalmente a nos afastar das coisas de Deus. A carne, a nossa natureza, o velho homem que nós devemos mortificar todos os dias, ele está aqui dentro querendo ressuscitar, querendo viver e dominar a nossa vida. E o desejo da nossa natureza decaída é que não oremos, que nós não venhamos a ler a Bíblia, que nós não venhamos a orar, a jejuar, a fazer o bem, a praticar o Evangelho, a ter uma vida de renúncia. Ele não quer isso, não. Ele é parceirão do diabo. A nossa natureza antiga que é parceira do inimigo. Então ela vai fazer de tudo para nos afastar também de Deus. Mas o Espírito de Deus, ele comunga com o nosso espírito. Ele age conosco, ele habita em nós, o Espírito Santo. E temos a ajuda sempre do Pai, do Filho e do Espírito Santo para vencermos essa natureza carnal e o inimigo das nossas almas que fica rodeando como leão, buscando a quem possa tragar. Então devemos tomar cuidado. É uma luta 24 horas, irmãos. É uma peleja que só vai cessar quando partirmos daqui. É uma peleja, uma luta, por isso que sempre eu falo, nós devemos de vez em quando parar e sentar e pensar um pouquinho. Como está a minha vida espiritual com o passar do tempo? Como está? Estou melhorando? Estou estabilizado? Ou estou piorando? Entendeu? Então nós devemos ser sinceros, porque Deus conhece o nosso coração. E a vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é que nós melhoramos a cada dia. A vontade de Deus é que cada dia que passa nós parecemos mais com Ele. Essa é a vontade de Deus. Por isso devemos ser imitadores de Cristo, como filhos amados.
E a palavra para nós nesta tarde, olha só, como devemos seguir a Jesus. Como devemos seguir a Jesus. Aqui está no capítulo 8 de São Mateus. Mateus, capítulo 8, no versículo 18 ao 22, diz assim. E Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Um escriba, um doutor da lei, uma pessoa que ele escrevia a Torá, reescrevia, né? Era uma pessoa que trabalhava com escrever as leis de Deus. Uma pessoa entendida. Uma pessoa que reescrevia, por exemplo, naquela época o papel, o papiro, os outros tipos de material que eles usavam ia deteriorando. E esse escriba tinha a função de passar aquele velho para o novo. E de vez em quando eles iam fazendo um copista, ia copiando e eles escrevendo um novo para que aquele velho não se perdesse. Então ele entendia bem. E ele disse a Jesus, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, a raposa tem os seus covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Talvez a intenção daquele homem, não que Jesus não queria a presença daquele homem, mas Jesus conhece o coração. Talvez por ele ver aqueles feitos de Jesus, ele, interessou. Talvez a função que ele tinha não chamava tanta atenção, agora ele vê Jesus operando milagres, aquela multidão seguindo ele, aquele movimento, falou, opa, vou ficar do lado deste mestre, que eu vou, ter o meu espaço, Quem sabe ele me dá uma oportunidade. As intenções desse escriba talvez não eram das melhores, porque Jesus conhece o coração. Por isso que eu sempre falo, irmãos, devemos ter sinceridade com todos e principalmente com Deus. O coração desse escriba provavelmente não era sincero, porque Deus conhece. Antes que haja uma palavra na nossa boca, Deus já sabe. Então, o Senhor vê o coração daquele homem e diz, olha, talvez ele queria levar alguma vantagem. A intenção dele, talvez, de ganhar alguns trocados, ou ser famoso, ou ser uma pessoa reconhecida. E Jesus diz para ele, a raposa tem os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas eu não posso te oferecer nada. Porque o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça no sentido financeiro. O que Jesus poderia oferecer para ele é coisas espirituais. Uma cidade de glória, um céu de glória. Mas talvez o coração daquele homem estava com intenção das coisas materiais. Por isso que Jesus responde nesse sentido. Porque Jesus conhecia o coração dele. E quantos hoje vão para o evangelho, às vezes ele vê, tá lá, uma vida toda errada, numa vida do jeito que ele quer, vivendo a natureza antiga. De repente vê alguns cantores, gospel, alguns cantores ficando, Deus abençoando, eles ganhando fama, glória, dinheiro também, que atrás da fama vem o dinheiro, vê alguns cantores aí ficando bem de situação. Quantos hoje também não fazem isso? Se lançam no gospel, se lançam nas músicas evangélicas. Muitos. Com interesses escusos, com interesses em busca de fama, de glória, de aplauso, de dinheiro. Muitos fazem isso, infelizmente. E nós devemos tomar cuidado, todos nós não podemos ver o evangelho um meio de ficar rico, um meio de ganhar dinheiro, um meio de ficar famoso, um meio de ser reconhecido. Não podemos ter essa visão, senão está errada. Jesus morreu naquela cruz, irmãos, para nos dar a salvação, a vida eterna, para justificarmos, para perdoar os nossos pecados. Mas, infelizmente, muitos veem o evangelho como uma oportunidade para se promover. Uma oportunidade para tirar vantagem. Deus não aprova isso de jeito nenhum. Deus não aceita isso. A morte do seu filho, aquele sofrimento que Jesus passou para as pessoas tirar vantagem, já não basta nos dar a vida eterna gratuitamente para todos aqueles que creem?
Já não basta a vida eterna? Agora, muitos, infelizmente, têm uma visão errônea do evangelho. Ah, eu vou pro gospel, eu vou tentar lá no gospel. Quem sabe dá certo? Eu lanço uma música, lanço um CD lá, umas músicas falando de Deus, quem sabe eu fico famoso. Muitos pensam assim. Mas quando nós olhamos para o evangelho, irmãos, o Senhor nos chama, não, Paulo diz que o Senhor nos convida, nos chama não somente para crer nele, mas para padecer por Cristo. Eu já falei isso aqui, que evangelho, irmãos, é doar. Não é tirar vantagem, é você se doar. É você abrir mão dos seus conceitos, evangelho é entrega, é renúncia. Eu aceito a Cristo, vou para o evangelho não para ganhar, para perder. É para perder, irmãos. Isso é uma realidade. Agora, muitos, infelizmente, distorcem, porque hoje tem pregador para todo tipo de pensamento. Muitos enxergam o evangelho como para ganhar, para ter vantagem, para sobressair, entendeu? Para ter alguma vantagem. Agora, nós vemos o evangelho para perder a nossa, como se diz, a nossa razão. Eu sou assim, não. Eu devo me entregar, eu tenho que abrir mão. Muitas das vezes, numa situação, eu tenho que abrir mão dos meus direitos. Isso é evangelho. A Bíblia, Jesus nos ensina, se um te ferir numa face, dá outra. Se um pedir uma blusa, dá camisa também. Então a gente vê o evangelho como perder a nossa vida aqui. Jesus nos ensina, a Bíblia nos ensina. Aquele que perder a sua vida, ganha lá a vida eterna. É uma perca, é uma troca, é uma vida, nós vamos abrir mão da nossa vida terrena para viver para Cristo e vamos ganhar uma vida celestial. É uma troca. Agora, quem quer viver a vida terrena, fazer tudo que ele quer, que ele imagina, jamais ele vai ganhar a vida celestial. Então, é uma troca. Abrimos mão da nossa vida aqui terrena em vários aspectos para recebermos uma vida celestial, uma vida na glória com Cristo. E aqui o Senhor, olha só o que o Senhor fala para outro. Esse primeiro Senhor falou, não tem nada para te oferecer não, porque a intenção dele, como eu disse, era dinheiro. A gente pode deduzir que a intenção dele era levar vantagem, mas Jesus conhece o coração. E no versículo 21, e outro de seus discípulos lhe disse, Jesus disse para ele, e outro de seus discípulos disse a Jesus, Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar o meu pai, né? Jesus, porém, disse, segue-me, deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Aqui, segundo a gente entende aqui, pelas leis, pelos costumes que eles tinham, sabe o que esse discípulo estava dizendo? Senhor, deixa eu esperar o meu pai morrer primeiro, o senhor está me chamando para me seguir, mas deixa o meu pai morrer primeiro, para nós dividir a herança, porque provavelmente ele era o primogênito, e o primogênito, ele tinha o direito de uma herança dobrada, eles tinham esse costume, esse hábito deles. A herança que ficava para repartir entre os filhos, o primogênito ficava com o primeiro filho, ele tinha o direito do dobro dos outros. Por exemplo, se dividisse em 10 partes, ele tinha 2 partes, e os outros 8 dividiam uma parte para cada um, e ele ficava com 2. Era a lei, os costumes, eles tinham esse direito. Então ele falou assim, Senhor, deixa eu primeiro enterrar o meu pai, que vai que eu morra, não, vai que o meu pai morre pensando ele, e eu não estou aqui presente, eles vão pegar a minha herança. O Senhor falou assim, não, o Senhor disse para ele assim, porém o Senhor lhe diz, segue-me, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Então, irmãos, quando o Senhor nos chama para seguir ele, devemos abrir mão, por isso que eu falo que é para perder. Abrir mão de direito, isso aqui teve de abrir mão da herança dele. Não preocupar com a herança, vem e segue-me. O Senhor nos chama para renúncia, irmãos. Por isso que a Bíblia nos ensina a nos desapegar das coisas que nos embaraçam, para nós termos um compromisso real e verdadeiro com Cristo. É para isso que Cristo nos chama. Precisamos nos desembaraçar. Tudo aquilo que nos impede de ser um cristão
fiel, verdadeiro, precisamos desembaraçar. Nós não estamos aqui num piquenique, numa colônia de férias, não é oba-oba, cristianismo é coisa séria. A sua vida com Cristo vai determinar aonde você vai passar a eternidade. Não adianta eu estar no meio da multidão e não fazer parte daqueles que vão subir, daqueles que têm comunhão com Cristo. Eu posso fazer parte da multidão, mas eu preciso ter comunhão. Com quem? Com os outros e principalmente com Cristo. Do que adianta eu estar no meio da multidão e caminhando de passos largos para a perdição? Não adianta. Não é o ambiente que eu estou que vai me colocar no céu. Não. É a minha comunhão com Jesus. E a minha comunhão com Jesus também me leva a frequentar ambiente onde que Deus se agrada. É primeiro a nossa comunhão com Deus. Agora muitas pessoas invertem. Elas pensam, Deus está na igreja. Tem que estar mesmo. Se eu fazer tudo certinho, tem que fazer mesmo. Isso é suficiente? Não. Precisamos seguir a Jesus. Abrir mão de muitas coisas. E seguir a Jesus, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Porque o nosso alvo é o céu. Agora, muitas pessoas seguem a Jesus, o alvo dela é receber cura, arrumar um marido, ficar livre das enfermidades, tudo isso é bom, mas se você não for para o céu, não adianta nada. Então, priorizemos a nossa caminhada com Cristo, a seguir Jesus com sinceridade. Aquele moço, quando o primeiro olhava Jesus, que ofereceu em seguir a Jesus, mas as intenções dele, Deus conhece, não era boa. Ele viu Jesus realizando milagres. Provavelmente ele deve ter visto as mulheres que financiavam o ministério de Jesus, ajudavam ali, talvez porque Judas Iscariote, que o traiu, era o tesoureiro. Provavelmente ele via as pessoas doando dinheiro ali para o ministério de Jesus e Judas que tomava conta da tesouraria de Cristo. Sabemos disso. Talvez ele viu isso, as pessoas doando para o ministério de Jesus, viu os milagres que Jesus fazia, e ele falou, andar com esse caboclo aí vai me dar ibope. Quem não quer estar perto de uma pessoa famosa, de boa índole, uma pessoa como Jesus? Todo mundo, mas a intenção dele não era pura. A intenção dele não era seguir Jesus e servi-lo, abrir mão de tudo e ser um discípulo, um servo. Não, a intenção dele era levar alguma vantagem. Porque Jesus respondeu, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, eu não tenho nada aqui. Eu não tenho nem aonde dormir, eu não tenho nada aqui neste mundo. Ele quis dizer que eu não tenho nada de financeiro para te oferecer. Agora, Jesus, trabalhando mais ou menos no mesmo assunto, fala para um outro, chega nele e fala, Senhor, permita-me que eu primeiramente enterre, sepulte o meu pai. Eu já falei a ideia que eles tinham. O pensamento era que eles esperariam o pai morrer para ele fazer a divisão ali provavelmente que o pai dele tinha alguma herança boa, mas eles repartiam geralmente quando o pai morria, como deve ser feito. E ele estava preocupado com a herança dele. A parte dele, que provavelmente ele é um primogênito, ele teria uma direito dupla do que os outros teriam direito. Ele tinha o direito de porção dobrada. Mas Jesus fala para ele, segue-me, vem, segue, deixa os mortos. Aqui Jesus está falando dos mortos espirituais. Deixa aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm parte comigo, aqueles que não me conhecem, deixa eles sepultarem os mortos. Você vem e segue-me. Que Jesus está falando espiritualmente. Você vem e segue-me. Não deixa nada te embaraçar. Vem e segue-me. Olha, o Senhor nos chama, irmãos, para termos uma comunhão com Ele muito íntima. Que nem família, irmãos, pode nos atrapalhar. Devemos sim valorizar a família, porque aquele que não cuida da família, como que vai cuidar das coisas de Deus? Mas a sua família, o seu esposo, a sua esposa, não pode atrapalhar você ter uma comunhão com Deus. É prioridade. Precisamos, irmãos, vencer até essas barreiras parentais para termos uma comunhão sincera com Deus. Porque naquele dia não vai ter... Senhor, eu perdi a minha salvação, não fui fiel ao Senhor porque minha esposa Débora me atrapalhou. Naquele dia não vai ter. Eu não vou ter essa desculpa.
Porque o Senhor já nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. Quem amar pai, filho, esposa, marido, mais do que a mim, não é digno de mim, Jesus nos ensina. Jesus não está ensinando aqui você desprezar a família, não. Jesus está falando aqui prioridades. Você entendeu? A Bíblia nos ensina. Temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Em questão de prioridade, é Deus acima de tudo. Porque o próprio Cristo diz que aquele que amar a esposa, marido, filhos, pai, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Estou falando prioridades. A nossa comunhão com Deus, irmão, ninguém pode atrapalhar. Ah, pastor, teu marido incrédulo aqui em casa. Não deixe ele atrapalhar a sua comunhão com Deus. Não estou falando para você mandar ele embora e nem separar dele, não é isso. Estou falando que nem ele pode te atrapalhar você ter uma comunhão com Deus. Peça a Deus sabedoria, Deus vai te dar graça, você vai viver aí com ele, e Deus pode até salvar ele através do seu testemunho. Mas não deixa filho, marido, parente, patrão, amigo, pastor, atrapalhar a sua comunhão com Deus. Você precisa ter uma comunhão íntima com Deus, independente da situação. Você precisa. Isso é necessário, porque a salvação é individual. A salvação é individual. A minha esposa Débora não me salva, nem eu salvo ela. É individual. Lógico, eu quero o bem dela. Eu vou fazer de tudo para ela servir a Deus certo. Jamais vou querer impedir que ela sirva a Deus, ou vou querer impedir que eu possa ser um atrapalho, né, um tropeço na vida dela para ela servir a Deus, porque eu conheço, eu sei, a Bíblia nos ensina, eu conheço a palavra, a salvação individual, e eu tenho que dar toda a liberdade para ela servir a Deus. E nós servimos a Deus juntos. Né? Agora tem muitas pessoas que nos assistem que um dos cônjuges não é crente. Mas não deixa que o seu cônjuge, os seus filhos, né, seu parente, atrapalhe a sua comunhão com Deus. Prioridade, Deus. Depois família. Depois ministério. Aprenda isso, você que tem um ministério. Prioridade, Deus. Família, depois ministério. É que tem pessoas que atropelam, né? Não quer saber, primeiro Deus, depois ministério, depois família. Ele perde a família. Não é assim. Deus, família e ministério. Amém? Então nós precisamos conciliar isso. E pedir ajuda para Deus. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, peça ajuda para Ele. Peça para Ele te guiar, para Ele te orientar, para Ele te dar graça, sabedoria. Você que está passando por alguma adversidade, dificuldade nesse sentido aí dentro da sua casa. Como eu disse, tem muitas pessoas que só ela serve a Deus em casa. É a melhor escolha que ela fez. Mas às vezes os familiares não entendem. E Jesus disse que veio causar divisão. Jesus disse isso. Você acha que eu vim trazer paz? Eu vim trazer divisão. Porque um da família converte e todos se levantam contra ele. Jesus veio causar divisão nesse sentido. Porque um vai se converter, os outros não. E vai ficar pai contra filho, filho contra pai. Por quê? Porque muitas das vezes o pai não aceita o filho que aceitou Jesus. Muitas das vezes a mãe não aceita a filha que entregou para Jesus, porque ela vem trazendo ali uma bagagem, né, de religiosidade, religião. Ah, nós nasceu assim, vai morrer assim e tal. Dá problema, dá atrito dentro de casa. Mas o crente, ele precisa ser sábio. Ele precisa mostrar, porque falar muitas das vezes não vai resolver. Então, o crente, que a pessoa que aceita Jesus e a família dele inteirinha não ele tem que mostrar Jesus no sua maneira de viver. A ponto que seus irmãos, esposa, familiares, vai dizer, nossa, o Zezinho tá diferente, estou usando aqui um nome figurativo. Nossa, depois que ele foi para a igreja, olha como é que ele mudou. Tá mais humilde, tá mais manso, tá mais educado, não bebe mais, não fuma, não prostitui. Ele mudou de vida, a ponto de chamar a atenção, de deixar as pessoas, seus parentes, curioso, aí eu preciso ir lá também, porque como que ele mudou tanto? Eu também quero essa mudança. Nossa, o Zezinho mexia com droga, mulherada, bebedeira, aquela vida toda destruída, cheia de dívida, cheia de problema.
Agora é lá, o Zezinho foi para a igreja, está melhorando, já tem sua casinha, já comprou seu carrinho, tá noivo, vai casar, e olha, a vida dele mudou. Essa impressão que nós precisamos causar para aqueles que estão ao nosso redor. Nem todos vão querer, mas muitos vão ver o seu e o meu testemunho e vão dizer, lá neste lugar que o Zezinho está indo tem Deus, tem alguma coisa tem lá. Porque olha como ele mudou, para melhor. Por isso, irmãos, a maior e melhor pregação é o testemunho. Não adianta eu fazer uma exegese, fazer uma explicação linda, uma aplicação maravilhosa dos textos na minha vida, se eu não der testemunho. Né? Não adianta eu explanar, ensinar, ter o dom do ensino, da palavra, saber ali explicar as miúdo, e todos entendam aquela, todo mundo compra, mas o meu testemunho não condiz com o que eu prego. E aí? É um desafio para nós pregadores e ensinadores. Eu amo ensinar, mas primeiro eu preciso aprender e praticar para depois ensinar. Para quê? Para minha palavra ter autoridade. Porque é muito sério. Ontem mesmo eu preguei na igreja. Então eu preciso ter autoridade para pregar, porque senão uma pessoa vai falar, nossa, o irmão Euripides prega até bem, mas a vida dele não condiz. Olha que vergonha, irmãos. Agora Jesus não tinha isso não, ele tinha autoridade porque tudo que ele pregava, tudo que ele ensinava, ele mostrava com as suas obras e atitude. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus pela audiência, pela tua paciência, pela tua presença até aqui. Estamos aqui todos os dias, sempre na oração da madrugada eu dedico mais à oração, à intercessão. E na tarde, a gente dedica mais à palavra. Mas vamos fazer oração intercessória agora. Na madrugada a gente dedica mais à oração, à intercessão, onde eu oro por todos os pedidos, que estão aqui. São muitos, são centenas, olha, muitos pedidos, mas nem por isso eu não deixo de orar. Tá tudo aqui, ó. Olha só, irmãos, é muitos. Ó, esse caderno já tá enchendo também, vai ter que trocar ele, ó, tem poucas páginas aqui. Então, eu me dedico a orar por esses pedidos. E na oração da madrugada é o momento que nós intercedemos, não só na oração da madrugada. Nas minhas orações particulares, hoje de manhã cedo, já estava clamando em favor dos irmãos. Deus me chamou para isso. E eu me sinto bem. Eu gosto, porque é Deus que me chamou. Entendeu? E agora, na tarde, a gente sempre traz uma palavra para os corações dos irmãos. Simples. Uma palavra simples, objetiva, lógico, dentro da minha capacidade, eu reconheço, que sou tão pequeno, sou tão incapaz, mas aquilo que Deus põe no meu coração, eu transmito para os irmãos. E eu tenho certeza, se nós praticarmos esses ensinamentos que nós temos trazidos aqui diariamente, é o suficiente para ir para o céu. Eu garanto. Se você põe em prática aquilo que eu ensino todos os dias, é o suficiente para você entrar no céu. Agora não vai ter desculpa, porque nós estamos ensinando aqui a palavra todos os dias. Simples, mas é a palavra. É a palavra. Amém? Vamos orar nesta tarde de quinta-feira. Eu quero desejar a todos uma ótima tarde e noite, que a presença de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos fazer um clamor, crendo que o Senhor vai agir através desta oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que eu estou aqui mais uma vez, agora nesta tarde, Senhor, desta quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. Eu quero agradecer o Senhor por essa oportunidade tão rica, tão grande que o Senhor está nos proporcionando. É muito bom, Pai, estar na presença do Senhor. Melhor ainda é ouvir a Tua voz. E eu creio que o Senhor falaste conosco através dessa simples palavra. Pai, nos ajuda, Senhor. Que nada nesta vida venha nos atrapalhar a Te seguir, a Te servir. Nos ajuda a tirar todo embaraço. Nos ajuda a Te servir com as intenções certas. Porque, infelizmente, muitas pessoas vão, Senhor, Te procurar, vão atrás do Senhor, mas com intenções erradas. Meu Pai, nos ajuda, nos dá o temor de Deus. Nos ajuda a sermos sinceros. Nos ajuda a Te servir
fervorosamente, verdadeiramente, e pôr o Senhor no primeiro lugar da nossa vida. Infelizmente, quantos dá mais valor no marido, na esposa, no noivo, no namorado, valoriza muito mais as pessoas que nós devemos valorizar, sim, mas o Senhor em primeiro lugar. O Senhor deve estar em primeiro lugar, porque a palavra de Deus nos diz, Jesus nos falou. Quem coloca o pai, filho, mãe, esposa, em primeiro lugar, não é digno do Senhor. Então o Senhor nos ensina a te servir verdadeiramente, dando primazia ao Senhor. Meu Pai, que nada, ninguém venha nos atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Nos ajuda a viver neste mundo e dar bom testemunho. Senhor, nos ajuda a vencermos o diabo, a nossa natureza e o mundo pelo poder do Espírito Santo. Senhor, nos revista com as armaduras de Deus. Pai, nos ajuda a nos revestir com as armaduras de Deus. Deus, nesta tarde eu também quero orar por pessoas que estão enfermas. Visita, Senhor. Repreenda toda sorte de enfermidade. Aonde tiver uma enfermidade, infecção, problema, uma ferida, meu Deus, em nome de Jesus, que nesta tarde, meu Deus, o milagre, a cura possa vir sobre essa pessoa. Pessoas com dores, Pai. Em nome de Jesus, eu quero repreender toda dor, do alto da cabeça às plantas dos pés. É no nome do Senhor Jesus que eu repreendo toda dor, todo mal, toda angústia, toda tristeza. Em nome de Jesus. Pai, toca no espiritual, toca no emocional, toca no físico, Pai. No nome de Jesus, toca, Senhor, nas pessoas nesta tarde. Faz o milagre, meu Deus. Faz o milagre da regeneração. Faz o milagre da santificação. Deus, levanta pessoas compromissadas contigo. Os dias estão próximos. A vinda de Jesus está próxima. Que nós possamos estar firmes, determinados a te servir cada dia melhor. Deus nos ajuda. Abençoa o Brasil, abençoa Israel, abençoa as nações, abençoa o teu povo, abençoa a igreja, abençoa os missionários, abençoa a igreja perseguida. Deus, tenha misericórdia, Deus. Salva as almas, salva as almas. Aquelas que estão afastadas, meu Deus, que elas possam sentir o desejo de voltar para a tua presença, Pai. Senhor, nos dá uma tarde, noite abençoada nesta quinta-feira. Fica conosco, Jesus. Esta é a oração que eu faço e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Toma posse da tua bênção, da tua cura, da tua vitória, do teu milagre. Toma posse. Receba a bênção de Deus aí aonde você estiver. Deus abençoe a todos. Venho pedir que você esteja compartilhando essa palavra com todos os seus contatos. E também vamos ouvir um testemunho, né? Vamos ouvir um testemunho para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde e noite, e até a meia-noite, se Deus quiser. Ficam todos na paz. E pelas orações também, irmã, pela saúde dele, pela saúde do filhinho dele, né? Que eu te falei, que tinha dado um problema na perna dele, nos pés dele, né? E depois na perna, e depois no pé do neném também. Mas graças a Deus, não é nada não, irmã. Tá todo mundo bem. Graças a Deus, louvado seja Deus. Muito obrigada, irmã, pelas orações que você e o pastor nos ajudam a orar. Graças a Deus, obrigado.